Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Vamos continuar nosso catecismo. Estamos na questão 86, né? Na terceira parte dessa questão. Então, a pergunta é a seguinte: que é que nos proíbe o primeiro mandamento? Terceira parte, resposta. O primeiro mandamento proíbe-nos a irreligiosidade. O primeiro mandamento, ele também vai nos proibir a irreligiosidade. Isso significa, né, a falta de respeito para com Deus e para com todas as coisas sagradas. Sobretudo, né, nesse mandamento vai nos ser proibido tentar a Deus, cometer sacrilégios, a venda ou a compra de objetos sagrados como tal. E esse último pecado, vender e comprar objetos sagrados, ele se chama simonia. Há alguns casos que objetos sagrados, por exemplo, relíquias, em que se alguém compra, não é pecado, mas a pessoa tem que ter a intenção de resgatar aquele objeto, que hoje em dia, infelizmente, pode estar na mão de qualquer pessoa, que pode até cometer um sacrilégio, né, tratando alguma coisa santa, né, com irreligiosidade. Então, a pessoa, para que evite todos esses transtornos, né, a pessoa ela pode comprar com essa intenção de resgatar esse objeto para a igreja. Então, isso é um caso particular. A gente tem um exemplo de Simão Mago, né? Ele era uma pessoa astuta que ele era conhecido por enganar o povo, né? E ele enganava o povo exercendo a magia. Não tinha nada de milagre. Era, de fato, a intercessão diabólica. E São Filipe, ele estava pregando, né? E Simão Mago, ele recebeu essa graça da conversão. Ele se tornou cristão. E aí, quando São Pedro e São Paulo, eles vieram de Jerusalém, Simão Mago ele foi procurar os dois apóstolos, né? E aí, quando ele encontra os dois, ele oferece dinheiro. E qual foi o motivo, né, dele oferecer dinheiro para os apóstolos? É para que os apóstolos transmitissem a ele o poder, né, que eles haviam recebido de Deus de operar milagres e prodígios, né? Então, São Pedro ele vai responder para o Simão Mago: fica-te com teu dinheiro para a tua perdição. Isso é tirado dos Atos dos Apóstolos, né? Tenta, né, a Deus, as pessoas que pedem a Deus coisas vãs e impossíveis, a desafiá-lo, né, mesmo, desafiar a Deus, como se Deus fosse um brinquedo nas mãos dessa pessoa. E como se Deus tivesse a obrigação de fazer tudo o que a pessoa pede, né? Tudo que ela quer, Deus está obrigado a fazer. Cometem sacrilégio, não só as pessoas que recebem a comunhão em estado de pecado mortal, mas as pessoas que faltam com o devido respeito aos padres, aos sacerdotes, aos religiosos e a todas as coisas santas. Tudo aquilo que é consagrado a Deus a gente pode colocar aqui. Cometem pecado, de simonia, quem compra e vende coisas sagradas ou bentas. Porque assim, essas pessoas elas ultrajam a Deus. Disse o Senhor: Filho, observa os meus mandamentos e viverás. Guarda a minha lei como a pupila dos teus olhos. Tirado dos Provérbios, capítulo 7, versículo 2. Então, continuando, nós estamos ainda nessa mesma questão, 86, agora na quarta parte. Que é que nos proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe-nos a heresia. Caros fiéis, crianças, todos aqueles que escutam, né, o catecismo, é comum que quando nós entramos em alguma igreja,
Claro, hoje nós improvisamos, né? Nós fazemos das catacumbas, a gente pode dizer assim, as igrejas. Mas, de fato, vamos colocar nesse exemplo para os senhores entenderem, né? Uma igreja conforme a arquitetura que a igreja é normalmente em determinada região, ela é construída. Os senhores podem imaginar na arquitetura, não na arquitetura modernista, mas na arquitetura tradicional. A gente vai colocar aqui esse exemplo. Quando os senhores entram em uma igreja dessas, é comum que nós olhemos, né, para todos os lados. E isso porque nós admiramos dentro da igreja as estátuas, né, as imagens, os quadros de Nosso Senhor, os quadros de Nossa Senhora, os quadros dos santos, não é verdade? E isso é comum, isso é conforme a piedade cristã, porque a Igreja Católica, ela nos ensina que o culto e a veneração das imagens é uma prática muito meritória e aconselhável. Nós, católicos, devemos sim venerar os santos porque os santos são amigos de Deus, são os seus amigos prediletos, foram aquelas pessoas que deram seu sangue para imitar e reproduzir as virtudes do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelos muitos dons, né, que os santos receberam de Deus, né, e também, né, nós veneramos eles porque agora os santos estão no céu. E nós podemos obter dos santos, né, através da intercessão dos santos, nós recebemos de Deus as graças que nós desejamos. Mas aconteceu que em um determinado tempo, muitos cristãos, eles não queriam pedir graças aos santos, não queriam honrar os santos, porque eles estavam mal instruídos e também eles julgavam isso como uma idolatria. E para defenderem essa falsa ideia, o que eles faziam? Eles entravam nas igrejas e esse é o ponto do grau que chegou essa convicção errônea. Eles pisavam nas estátuas, eles queimavam, eles maltratavam as pessoas que honravam, né, as imagens, as estátuas, né? E quem seriam esses que faziam todos, né, esses atos ruins? Eram hereges e iconoclastas. Essas pessoas, elas, infelizmente, destruíam as imagens. E por que eles eram hereges? Porque eles negavam de forma obstinada uma verdade que a igreja ela tinha ensinado. Então, é heresia, portanto, a negação de uma verdade de fé que a igreja ensina. Então, nós, ao contrário, cremos em tudo que a Igreja Católica nos ensina. E essas verdades todas, onde elas estão contidas? É isso mesmo, no catecismo. E aqui nós temos as palavras, né, do próprio Deus, né, nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém não ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. São Mateus, capítulo 18, versículo 17. Agora, nós ainda estamos na questão 86, na quinta parte dela. O que é que nos proíbe o primeiro mandamento? Quinta parte. O primeiro mandamento proíbe-nos a ignorância culpável das verdades da fé. Então, nós temos o grande exemplo de Santo Estevão. Ele foi um dos 7 diáconos, né, que foi escolhido pelos apóstolos. Ele foi o primeiro, né, a selar, a confirmar a sua fé com o martírio.
Ele estava repleto da graça da fortaleza. Ele pregava, né, de forma intrépida nosso Senhor Jesus Cristo como o verdadeiro Messias prometido. E nós podemos dizer que era tão grande essa influência, né, que era quase impossível alguém resistir à sua sabedoria. Então, Santo Estevão ele foi conduzido para o Sinédrio para ser julgado. E aí lá no Sinédrio ele começou a falar sobre Jesus, né? E ele falou com tanto ardor que o semblante de Santo Estevão se assemelhava com, a gente pode dizer entre aspas, né, com o semblante de um anjo. Então, os escribas, os fariseus, né, e os doutores da lei, eles não podiam responder o silogismo de Santo Estevão, né? Então, o que eles fizeram, né? Porque a verdade foi tão bem exposta que eles não podiam negar a verdade. Então, eles rangiam os dentes de raiva. E também eles tampavam os ouvidos para não ouvir Santo Estevão. Então, o primeiro mandamento, ele proíbe a nós católicos, não só as crianças, mas aos adultos, né? Essa ignorância das verdades da fé. E por isso, né? Nós temos a obrigação de nos instruirmos na doutrina cristã. E como seria possível a gente desejar ir para o céu se a gente não conhece o caminho? Quem quer o fim deve sim desejar os meios. Então, os meios para conhecer o caminho do céu é a instrução cristã, o catecismo, os bons livros, os livros de piedade, os livros doutrinários, né? Aqui está dizendo os bons jornais. Então, a gente deve aproveitar, né, muito desses meios, né? E principalmente hoje, por conta da internet. E aqui a gente tem as palavras de Bento XV. A ignorância religiosa é a raiz dos inúmeros males que hoje afligem a sociedade. Então, caros fiéis, acabamos aqui o nosso catecismo. Salve Maria e até mais. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida.